Fala pessoal, vamos então aqui para as considerações a respeito do TCC e as mudanças que eu fiz para ajudar vocês. Então a gente vai fazer um trabalho sobre análise da viabilidade de implantação da sala de vacinação em drogarias, né? Um tema muito legal que vocês vão usar aí com certeza quando estiverem trabalhando. Isso aqui, gente, é quente, posso garantir. E para fazer as alterações que eu fiz aqui hoje, vocês vão perceber que vários conhecimentos, várias estratégias foram utilizadas e eu vou passar essas estratégias para vocês. E vocês vão perceber que essa é a grande essência do farmacêutico para resolver os problemas. É por isso que nós somos profissionais tão completos. De cara, eu queria falar para vocês o seguinte: não existem muitos trabalhos a respeito disso no Google. Não tem, simplesmente não tem. Por quê? O que acontece? Como habilitar sua farmácia, manual de normas e procedimentos. Você consegue encontrar textos, né, que falam sobre a implantação da vacinação, do serviço de vacinação. Mas será que isso é rentável? Poxa, se tem tantos textos, né, tantas informações, como habilitar sua farmácia, por que nas nossas drogarias aqui da cidade não tem isso ainda, né? Então, quando a gente vai falar de investimento, a coisa é mais complexa. Imagine que você tem uma drogaria ou é dono de uma rede com 10 drogarias, 2 drogarias, 3 drogarias. Imagina que você está, por exemplo, numa cidade como Coatis, Passa 20, uma cidade do interior. Então, não precisa só saber como que você tem que habilitar. Você tem que saber se esse investimento vai ser lucrativo a longo prazo. Se esse investimento vai se pagar. E do ponto de vista empresarial, o conhecimento que eu preciso passar para vocês, um conhecimento que eu nunca apliquei na prática, diga-se de passagem, mas eu sei que existe, está relacionado com essa viabilidade. Então, se você quiser ser um profissional completo, você tem que ter essa noção de viabilidade. E aí, faz-se necessário que a gente procure trabalhos que também avaliam essa viabilidade, só que não, como não tem esse tipo de trabalho na área farmacêutica, a gente pega um exemplo de outra área. E a essência da ciência é essa, é você poder usar uma metodologia que é empregada numa determinada área em outras áreas, né? O método científico consiste nisso. E quando a gente encontra um trabalho bom, bem explicado, bem feito, você consegue aplicar a metodologia que ele utilizou em outros casos. E aí, procurando no Google rapidamente, não fiz uma busca muito grande, mas eu encontrei esse aqui, análise da viabilidade econômica e financeira da implantação de um sistema integrado de produção de aves na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Então, segundo o método científico, a metodologia que foi aplicada nesse trabalho também pode ser aplicada para o nosso caso problema, certo? Por exemplo, quando se pesquisa um medicamento, um fitocomplexo de uma planta medicinal, a mesma metodologia que foi empregada nos testes clínicos que são empregados, por exemplo, com bactérias in vitro, com animais, nos testes pré-clínicos, né, com animais, e nos testes clínicos de fase 1, fase 2, fase 3, essa mesma metodologia é aplicada para todas as moléculas que eu quero testar, no que diz respeito ao tratamento de uma doença, né? Então, a gente vai exercitar aqui, e esse é o espírito do TCC, sendo empregado nos cursos da área de saúde,
é fazer com que vocês consigam aplicar uma metodologia na área de interesse nossa, que é a área farmacêutica. E esse trabalho é bem desafiador por conta disso. Primeiro, eu queria comentar a respeito desse trabalho, a análise da viabilidade econômica e financeira da implantação de um sistema integrado de produção de aves na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Então veja que, por que será que o setor de agronomia é tão importante, é uma referência, né, no nosso país? Porque eles já têm esse tipo de análise sendo empregada para todos os empreendimentos que eles se lançam a fazer. Então, tem a parte de introdução, descrevendo o trabalho. Olha quantos parágrafos nós temos nessa introdução. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Vocês não precisam fazer mais do que isso na introdução do trabalho de vocês. Mas vamos fazer aquela análise que eu comentei com vocês a respeito, né? Que é de se utilizar de um trabalho que já está pronto para organizar as nossas ideias. Então vamos ver o que ele fala no primeiro parágrafo da introdução. O Brasil pode ser considerado um país desenvolvido quando o assunto é voltado para a produção de carne de frango, sendo ele referência no setor como o segundo maior produtor mundial voltado para esse tipo de carne, com 12 milhões de toneladas produzidas. Então, na primeira frase do primeiro parágrafo da introdução, o autor aqui fala do setor de produção de carne no Brasil e carne de frango. No nosso trabalho, o que a gente vai falar? No nosso trabalho, então, na introdução, a gente tem que falar, por exemplo, o que são as vacinas, como as vacinas atuam no organismo, qual foi a primeira vacina produzida. Vejam que o autor aqui investiga a questão da carne de frango. Como o trabalho dele é voltado para a área da agronomia, né? Agropecuária, digamos assim, ele já dá uma informação desse setor que foi encontrada lá na Embrapa. Na área de saúde, talvez, nós tenhamos que ser mais conservadores, né? E aí descrever o tema sobre o qual estamos falando de forma mais específica, menos abrangente. Então, se a gente vai falar de vacina, na primeira frase da introdução, eu quero saber o que é vacina. Como as vacinas atuam no organismo. Eu não preciso escrever um testamento a respeito disso, 2, 3 parágrafos. Eu preciso só resumir isso. E quando eu responder essa pergunta, o que é uma vacina, eu vou lá e vou colocar a referência de onde eu tirei, né, essa informação. Como as vacinas atuam no organismo? As vacinas conseguem induzir uma resposta imune contra o antígeno. Beleza, tirei isso de um trabalho? Vou citar o trabalho em que foi extraída essa informação. Vamos para a segunda frase aqui da introdução. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, o Brasil foi o maior exportador de carne de frango em 2018, mesmo apresentando queda de aproximadamente 1,5% na produção em relação ao ano anterior. Então, como o trabalho vai falar de carne de frango, ele dá os dados relacionados à carne de frango no Brasil. O que a gente tem que fazer, então? Quem produz vacinas no Brasil? Quem são maiores produtores de vacinas no mundo? A gente pode começar falando do mundo e depois dar os dados referentes ao Brasil. Quantas vacinas são administradas no Brasil todo ano? Quanto dinheiro o mercado de vacinas faz girar no Brasil? A gente sabe que o SUS consegue vacinar muitas pessoas com vacinas que são compradas, são subsidiadas pelos nossos impostos, né? Mas também
existem clínicas, empresas que atuam na vacinação. Então, será que a gente consegue encontrar essa informação em algum local? Então, esse é um desafio para vocês. E vejam que eu coloquei essas perguntas em parágrafos, tá vendo? Então, vocês podem responder essas perguntas também em cada parágrafo. E vejam que há um sentido na trajetória dessas informações. Então, se o trabalho é sobre vacinas, a primeira informação que eu quero encontrar é o que é uma vacina. Imagina que o leitor do seu trabalho não sabe nada a respeito do tema. Então, ele precisa descobrir o que é vacina. Qual foi a primeira vacina produzida? Aí encerro uma frase respondendo isso, citando. Aqui está como um exemplo. Pode ser que vocês não encontrem, ou tenham dificuldade, ou privilegiem trabalhar de outra forma essa introdução. O que eu estou colocando aqui é apenas uma sugestão, tá? A gente pode, por exemplo, não colocar essa informação, mas aí colocar como as vacinas auxiliaram na cura de doenças. Isso é para meio que mostrar a importância das vacinas para a sociedade, porque eu também preciso convencer o leitor a continuar lendo o meu texto, né? Quantas vacinas, de modo geral, são aplicadas no mundo? Quantas vacinas são aplicadas no Brasil? Nossa, olha que maravilha! Eu encerro os 2 primeiros parágrafos da introdução altamente interessado no restante do texto do meu TCC. Porque aqui eu vou ser convencido da importância da vacinação e do que as vacinas representam para a saúde das pessoas. Como são produzidas? Quem são os maiores produtores? Qual o capital anual direcionado à compra de vacinas no mundo? Se o leitor pegar esse primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo da introdução, ele vai ficar chocado, vai ficar mais interessado ainda, porque ele vai perceber que as tecnologias de vacina são amplamente empregadas, são muito pesquisadas e são necessárias para que a gente consiga erradicar várias doenças, né? E aí, beleza. E aí vocês podem colocar talvez mais alguma informação aqui, falar de legislação, né? Então, ainda tem espaço para mais alguns 2 ou 3 parágrafos aqui. Citar qual a legislação que rege o setor de vacinação, citar. Se isso aqui fosse uma partida de xadrez, a introdução é a abertura da partida, né? Você vai simplesmente desenvolver o tema, mas aqui na introdução você não vai colocar nem resultado, nem discutir o resultado. A introdução é o local de colocar, por exemplo, a justificativa, o objetivo. E o objetivo, ele vem mais para o final da introdução. Vamos seguindo aqui por enquanto. A nossa introdução vai ser dividida em vários subtemas, porque é difícil falar tudo para o leitor de uma vez só, em poucos parágrafos, né? Mas a gente tem que lembrar que sempre, no último parágrafo de cada tema, de cada subtema, a gente tem que fazer um gancho para o parágrafo, para o subtema posterior. Então, olha só, eu vou falar de forma geral das vacinas e depois eu vou falar das vacinas obrigatórias. É interessante que eu informe para o leitor que existem vacinas obrigatórias, talvez ele nem saiba disso. Então, como é que eu vou fazer o último parágrafo do subtema anterior, que é vacinas? Devido às necessidades especiais de armazenamento e qualidade do processo de vacinação, os locais em que são empregadas ou os profissionais envolvidos no processo estão sujeitos à regulamentação específica. A viabilidade de implantação do serviço de vacinação, portanto, deve atentar a aspectos regulatórios que garantam a qualidade do produto e dos seus usuários. Ainda posso acrescentar aqui, para assegurar a saúde da população, existem algumas vacinas que são obrigatórias no Brasil. E aí vem o próximo subtema, vacinas obrigatórias. Tá? De certa forma,
eu já procurei isso aqui para vocês, já deixei adiantado. Só que eu não posso vir aqui e fazer tudo, né? Então eu coloquei aqui um site, é uma página do DataSUS em que eu colei, em que eu fiz um print das vacinas que são obrigatórias até 10 anos de idade. Então, no formato de texto, vocês podem escrever quais são todas as vacinas obrigatórias. Ou vocês podem colocar uma tabela com as vacinas obrigatórias. Professor, eu posso deixar esse print aqui do jeito que está? Não. Senão isso é um plágio. Então você vai ter que montar uma outra tabela que pode ser exatamente igual a essa, com exatamente as mesmas informações, mas você é que fez. Você vem aqui, ó, em inserir, tabela, coloca a tabela e coloca as mesmas informações que estão aqui. Para facilitar a sua vida, talvez você possa vir aqui no site, escolher cada uma dessas lacunas da tabela, copiar e colar ali na tabela que você vai fazer. Ou você pode escrever também. E aí no título da tabela, como é que põe a legenda da tabela? Você vai clicar aqui, clica com o botão direito e vem aqui, ó, em inserir legenda. Tabela 1. Dá 2 pontos. Vacinas obrigatórias no Brasil até 10 anos de idade. Aí tem que formatar, né? Como é que é a formatação? Eu já deixei formatado nas tabelas posteriores, então vocês vão ver a formatação ideal, mas vou fazer aqui para vocês também. Ó. Cor preta, tabela 1 em negrito e assim sucessivamente. Tá? Aí vem uma parte muito importante que vocês já fizeram uma grande pesquisa a respeito, que são os aspectos legais que envolvem o setor. Mas não dá simplesmente para copiar e colar isso aqui. Os aspectos regulatórios do serviço de vacinação. A gente tem que descrever os aspectos regulatórios do serviço e, principalmente, descrever os aspectos regulatórios do serviço de vacinação em domicílio, que é um ponto de interesse que se tem para chamar a atenção do investidor, do dono da drogaria, para implantar esse serviço, porque nem sempre a gente vai querer que o paciente vá na nossa drogaria para tomar o medicamento. Lembre-se que a gente pode tratar das vacinas obrigatórias até 10 anos, então são crianças. Será que não seria interessante vacinar então a domicílio a partir do momento que se implanta o serviço de vacinação na drogaria? É uma boa alternativa. Então eu queria saber também dessa oportunidade que é a vacinação em domicílio. Se existem características legais referentes a esse tipo de vacinação, se é permitido, etc. Aqui, dentro dos aspectos regulatórios, vocês vão falar de coisas que já foram pesquisadas por vocês aqui. Para iniciar a atividade de vacinação, pode até começar assim mesmo. Aquele subtema ali que eu coloquei. Como é que tem que ser a sala de vacinação? Vocês podem, inclusive, abrir um outro subtema aqui desse tema de aspectos regulatórios. Como é que faz para fazer isso? Eu geralmente faço assim. Eu vou querer falar dentro desse subtema de aspectos regulatórios do serviço de vacinação, eu vou querer um subtema para descrever especificamente como é que é a sala de vacinação. Como que eu faço isso, então, professor, sem desformatar? Coloco aqui, ó, sala de vacinação. Beleza. O que estava aqui, eu dou um Ctrl+X e colo aqui.
E aqui no sala de vacinação eu vou apertar Tab. Agora virou um subtema desse subtema 1.3. 1.3, 1.3.1. Como é que eu já posso tratar esse texto para que ele não me atrapalhe lá no sumário? Ó. Eu seleciono essa parte aqui, referências, adicionar texto, não mostrar no sumário. Ou seja, ele vai me mostrar no sumário só essa parte aqui. Adicionar texto, mostrar no sumário nível 2. E esse subtema que eu acabei de criar, como é que eu coloco ele no sumário? Ó? Adicionar texto, nível 3. E aqui eu vou falar especificamente da sala de vacinação. Aqui no tema sala de vacinação, ó, vocês colocaram que isso tem que ocorrer, né? O estabelecimento deve contar com instalações adequadas, de acordo com a RDC Anvisa número 50 de 2002. O que a gente tem que fazer? Informar que essa legislação aqui faz a regulamentação do setor, mas também resumir e descrever quais são essas condições. O leitor do TCC deve ser informado dessas condições sem precisar recorrer à legislação. Então tem que falar quais são essas características. Aqui embaixo tem as características. Ó. Excelente. Vocês podem colocar, por exemplo, aqui no tema sala de vacinação, os requisitos mínimos, os requisitos, foram caracterizados na tabela X. Aí vocês podem montar uma tabela com todos esses requisitos aqui que já estão caracterizados nessas tabelas que vocês montaram. Dá para colocar tudo isso aqui numa tabela só, talvez, que vai ocupar uma página inteira, sem problemas. Mas é uma excelente forma de elencar todos os itens necessários ao estabelecimento que deseja realizar o serviço de vacinação. Mas aí o título não vai ser quadro, vai ser tabela, quando você jogar aqui a Vera no texto formatado. E aí nós temos nossos objetivos. O objetivo geral nosso é o quê? Buscar, na literatura especializada, os requisitos necessários para a implantação do serviço de vacinação em drogarias, vírgula, determinando sua viabilidade. Esse é o nosso objetivo geral. E aí é aquilo que eu falei para vocês. Objetivo é título, título é objetivo. Vê se o nosso título não se encaixa muito bem nesse objetivo. Olha o nosso título qual é, ó. Análise da viabilidade de implantação de sala de vacinação em drogarias. Então a gente quer saber quais são esses requisitos necessários para a implantação do serviço de vacinação em drogarias, para coroar o finalzinho, ó, determinando sua viabilidade. Qual é o nosso objetivo? Quais são nossos objetivos específicos? Ó? Avaliar os aspectos legais envolvidos no processo de implantação do serviço de vacinação em drogarias. Então, esses aspectos legais são tanto os aspectos regulatórios do serviço de vacinação. Então, quem que é o responsável técnico? Se é possível implantar isso em drogarias? Quem será o responsável técnico pela vacinação? E qual a estrutura necessária, porque isso está diretamente relacionado com o investimento que a drogaria vai ter que fazer para implantar essa sala de vacinação. Então, olha o nosso segundo objetivo específico. Avaliar os custos envolvidos no processo de implantação do serviço de vacinação em drogarias. Simples, muito simples. O trabalho não vai ser um testamento imenso.
A gente só quer um objetivo geral, que é verificar essa viabilidade, e para isso a gente tem que saber quais são os requisitos mínimos, legais e estruturais e os custos envolvidos nesse processo. E aí eu vou voltar lá no trabalho das aves, tá? O trabalho das aves vai usar uma metodologia para isso. A metodologia que esse trabalho usa é a determinação desse valor presente líquido. Existem fórmulas matemáticas, meus amigos, para calcular a viabilidade de um empreendimento. É um negócio que foge completamente à área farmacêutica? Sim, porque raramente você vai ter esse tipo de assunto numa das suas aulas teóricas. Mas quando você se tornar um farmacêutico ou um dono de farmácia, você precisa ter isso aqui em mente para ser um empreendedor. O TCC, ele não serve só para que você forme. Ele cumpre esse papel de buscar conhecimentos que justamente não estão presentes na grade comum do curso de farmácia, mas são extremamente necessários para que você trabalhe posteriormente, e trabalhe bem. Então esse nosso TCC, ele está muito completo, o tema é muito relevante e as capacidades que vocês irão desenvolver e mostrar para os seus colegas no dia da apresentação são excelentes. E aí o que vai acontecer com vocês? Vocês vão olhar essa fórmula aqui, ó, do valor presente líquido e vão ficar malucos. Calma, não é tão difícil assim. Aqui no Material e Métodos, como a gente vai usar essa metodologia, eu já coloquei 3 vídeos no YouTube em que eu escolhi para vocês poderem entender o que é o valor presente líquido. É muito fácil de se obter esse valor para determinar a viabilidade de um investimento. O que vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente determinar esse valor presente líquido? Vejam que na fórmula é necessário ter o fluxo de caixa. Então, o que a gente vai ter que projetar? Nós vamos ter que projetar um fluxo de caixa para esse serviço de vacinação. E aqui, isso exige as capacidades do cientista que tem dentro de você. Como é que eu vou fazer, professor, para projetar o fluxo de caixa de um serviço de vacinação imaginário que não existe, que a gente não tem acesso? A gente não conhece, porque não tem nenhuma clínica que a gente conheça que faça vacinação aqui na nossa cidade. Todo mundo tem que obter essas vacinas do SUS, dos postos de saúde. Então, se a gente não tem esse tipo de dado, a gente vai utilizar as ferramentas disponíveis para estimar esse fluxo de caixa. O investimento inicial. A gente consegue determinar esse investimento inicial. Vocês já não determinaram aqui, já não descobriram, por exemplo, quais são os requisitos mínimos? Estrutura física. A gente pode chutar um valor para a estrutura física. Lembrem-se que isso é um TCC. A gente não tem uma preocupação de fazer algo que vai ser aplicado posteriormente. Aqui nós estamos testando nossas capacidades. Mas a gente vai colocar aí um valor para a estrutura física. A gente consegue saber qual que é o valor de uma mesa? A gente consegue saber o valor de cadeiras laváveis? A gente consegue buscar o valor na internet de um equipamento de refrigeração específico para vacinas? A gente consegue saber o valor de um armário para guardar os materiais? A gente consegue pesquisar o valor de uma maca fixa? Isso aqui é fácil, não é? É só jogar no Google e ver o preço. A gente consegue saber o valor de um equipamento de informática para o sistema de informação, de um computador?
A gente consegue saber o valor de um recipiente para descarte de materiais pérfuro-cortantes? No laboratório da UBM, por exemplo, tem. É só ir lá perguntar para o nosso responsável pelos laboratórios, que é o Moisés. Ele vai saber te dizer o valor desse material. A gente consegue saber, por exemplo, o valor de um recipiente para algodão? Consegue, não consegue? Se você jogar no Google lá o preço de uma caixa térmica, você vai conseguir saber o valor? Bobinas reutilizáveis? Nem precisa. Termômetro, vocês conseguem achar o valor disso? Sabão líquido, algodão? Então, a gente consegue determinar aproximadamente o valor de um investimento inicial, que é exatamente o que o trabalho precisa, o VPL precisa para ser estimado. Olha como é que eu coloquei isso no nosso trabalho. E vale lembrar que, veja o nosso objetivo, ó, avaliar os aspectos legais envolvidos e avaliar os custos envolvidos. Então, quando a gente monta uma tabela com esses custos, isso já é o nosso resultado. Nós vamos ter excelentes resultados e resultados muito fáceis de se obter. Imagina se você tivesse que ir para uma bancada lá, fazer um teste em vivo em 200 ratos. Isso é difícil de fazer. Mas aqui não. Vocês vão pesquisar. Entre os resultados, a primeira coisa que eu quis colocar, para que a gente pudesse estimar um fluxo de caixa, são os valores de mercado das vacinas obrigatórias em crianças de até 10 anos. E aí eu já comecei a parada aqui, ó. Então, essa tabela aqui é exatamente essa tabela que eu printei lá do DataSUS. Então, vocês vão acabar de completar essa tabela ali. Quando vocês fizerem a tabela para colocar na introdução aqui, das vacinas obrigatórias, vocês já vão ter essa tabela aqui quase pronta. Tá? Então, como é que a gente vai fazer para descobrir o valor dessa vacina contra a hepatite B? Vai num site que vende essa vacina. E eu já coloquei o site aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nele para ver se tem as vacinas? Olha aí, ó. Valores de vacinas por idade. Então aqui tem a BCG, a VHB. Essas a gente não se interessa tanto porque a criança toma no hospital. Então já vai ter essa vacina lá. Então talvez para o mercado não seja interessante manter essas vacinas no serviço de vacinação da drogaria. Mas olha aqui, ó, com 2 meses. Tem a hexavalente, R$ 360. A vacina oral de rotavírus humano, 270, vacina pneumocóxica, vacina contra bactéria pneumococo, 350, com 3 meses tem a meningocóxica, R$ 550, com 4 meses a hexavalente, e assim sucessivamente. Isso foi uma busca rápida pela internet, mas é preciso saber encontrar a informação. Isso quer dizer que esses são os valores atuais? Não. Mas é uma base que a gente tem para fazer a nossa estimativa. Todo trabalho tem suas limitações. Essa limitação a gente vai descrever aqui quando estiver falando do resultado. A gente vai falar que os valores de venda das vacinas foram pesquisados na referência tal, que vai ser o site. Infelizmente, não é possível determinar a data, porque o site não informa essa data, se esses valores estão atualizados, etc, etc, etc. É um ponto fraco da nossa avaliação. Mas é o que a gente tem para trabalhar, certo? E outra coisa que eu ainda não consegui achar para vocês, apesar de já ter achado aqui o valor, é o preço de custo dessas vacinas. Porque o preço de custo é importante para a gente determinar o fluxo de caixa. Vamos dizer que essa vacina seja aplicada a domicílio por R$ 360, mas a vacina custa 100. Então eu tenho que reduzir esse custo do meu fluxo de caixa
do meu valor de venda para achar o meu fluxo de caixa. Outra coisa que eu preciso saber para determinar o fluxo de caixa é quantas vacinas são aplicadas. Mas segura essa informação aí que eu vou mostrar para vocês qual a metodologia que eu desenvolvi aqui para encontrar isso. Vamos continuar aqui, ó. Aqui a gente já falou então dos valores de mercado das vacinas. Basta você procurar na internet. Você pode olhar nesse site aqui. Você pode encontrar outros sites, colocar uma margem, por exemplo, de 350 a 500 reais, talvez, para essas vacinas. Os investimentos iniciais. Então, por exemplo, ó, a questão do gerador, a geladeira para o armazenamento e todos esses outros que a gente citou aqui na pesquisa de vocês. Ó. Podem fazer uma tabela com tudo que for relevante. Papel toalha não precisa nessa hora, nesse momento aqui. Que o papel toalha vai ser um custo de despesas fixas e variáveis, por exemplo. Ou talvez nem seja interessante colocar. Mas vamos lá, ó. Os investimentos iniciais. Então, preciso do gerador, preciso da geladeira, preciso da maca, preciso do armário. Basta simplesmente fazer essa tabela adicionando mais linhas aqui, né? Ó. Inserir linhas abaixo. E colocando os valores que vocês vão pesquisar na internet. O valor do investimento inicial é obtido a partir de todas as despesas para adequação da sala de vacinação, segundo a legislação, bem como os equipamentos necessários. Podemos colocar aqui infraestrutura? Podemos. A gente coloca um valor para infraestrutura. Vamos dizer que vai precisar de um pedreiro. Qual a diária de um pedreiro? Quantos dias ele vai ficar? E a gente comenta isso nos resultados aqui depois. Como é que foi obtido esse valor para a infraestrutura? Quais são os custos fixos? Por exemplo, vai ter um responsável técnico que vai ganhar R$3.000 por mês, em média, que vai ser o farmacêutico, certo? Vai ter um custo de limpeza, vai ter um custo de propaganda mensalmente, né? Quais são as despesas fixas e variáveis? Ó, setor de compras, setor de garantia da qualidade. A gente pode extrapolar aqui, né? Inventar, sugerir e imaginar quais seriam despesas fixas e despesas variáveis aqui. Quando a gente tiver o custo do investimento inicial, que é essa tabelona aqui, ó, dos investimentos iniciais, a gente vai também ter, posteriormente, os custos que são fixos. Então, para um ano, eu vou ter os meus custos fixos mensais e o custo do investimento inicial. E esses custos é que são colocados aqui na fórmula, ó. Investimento inicial. Vai ser aquele custo lá da infraestrutura, do gerador, da maca, tá? E os outros custos mensais vão ser retirados do meu lucro bruto, né? Da estimativa de quantas vacinas eu vou aplicar por mês. Então, eu também tenho que fazer a projeção de vendas. Vamos voltar aqui no trabalho das aves? Olha só como é que ele faz tudo isso. Ó. Quais foram os resultados obtidos aqui? Ó. Relação preço do frigorífico, relação frigorífico-preço. Ó. Como eles vão trabalhar com aves, eles têm o preço por ave no frigorífico. 95 centavos, 88 centavos, 90 centavos. Então, quanto é que vai custar a ave no frigorífico? Olha o investimento inicial deles. Ó. Galpão de engorda, galpão de matrizes, armazém de ração, área de incubação, licença sanitária e ambiental, vistoria do Corpo de Bombeiros. Olha só que interessante. Será que a Anvisa vai precisar visitar a nossa sala de vacinação antes de começar a operação? Será que isso tem custo para a gente? Acredito que não.
Mas a gente tem que investigar isso aí. Então, o custo total do investimento, quando a gente colocar lá o gerador, a maca, o armário, a geladeira, ele vai estar expresso aqui, nesses investimentos iniciais. Olha esse exemplo que legal também. Ó. Quais são os custos fixos desse empreendimento? Ó? Manutenção de equipamentos, maravalha, que vai fazer a cama do aviário, né? Desinfecção por lote, desinfecção completa anual, caixas para 12 ovos, porque essas galinhas vão produzir os ovos, limpeza geral. Então, a gente tem custos mensais. Nos nossos custos mensais, o que é que nós teremos? O salário do responsável técnico, questão de energia, limpeza, a compra dos insumos, não é verdade? A compra das vacinas. E, se a gente tem esses custos mensais, a gente pode extrapolar para o custo anual, né? É só multiplicar por 12. O que mais que ele colocou? Ó? Custos variáveis. Lenha, água, energia elétrica, tudo estimativa. Se ele tem esse valor mensal, ele extrapola isso para o ano, quanto vai custar. Outras despesas, ó, telefone, serviço de contabilidade, valor mensal e depois o anual. Então, quando ele somar todos esses valores anuais, ele vai ter aquilo que é gasto anualmente para manter o negócio funcionando. Depois, então, ele tem que determinar a lucratividade do processo. Então, quanto que esse empreendimento vai lucrar por ano? Ó? Projeção de vendas anuais. Então, no primeiro ano, frangos e ovos. Qual que é a quantidade que ele vai ter? Descontando aí os frangos que vão morrer, os ovos que vão quebrar. Ele vai ter receita de 26 mil para um, 26 mil para outro, um total de R$ 53.450,84 no primeiro ano. Como é que a gente vai calcular esses valores para o nosso trabalho? A gente tem que fazer uma estimativa de quantas pessoas a gente vai vacinar durante um ano. Vocês não concordam comigo? Mas e aí, professor? A gente não conhece ninguém que trabalha numa clínica de vacinação. Não tem como saber isso. Tem sim. Essa é a capacidade do cientista farmacêutico. Vocês já ouviram falar do DataSUS. Eu fui no DataSUS e achei um jeito de pesquisar as doses aplicadas segundo o município. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa lá e vi que no ano de 2020, a segunda dose da vacina para hepatite B foi aplicada 642 vezes no município de Barra Mansa e 561 vezes no município de Resende. Qual que é o total, então? 1.203. Então, em 2020, ao que se tem notícia aqui no município de Barra Mansa, 642 pessoas tomaram essa vacina no Serviço Único de Saúde. Então dá para achar. Olha aqui onde é que está essa informação. Ó. Esse é o site do DataSUS, informações de saúde e tal. Mas, professor, como é que você achou isso? Isso é algo que vocês também precisam aprender. Eu fui lá e pesquisei artigos. Ó. Vigilância de eventos adversos pós-vacinação no estado do Ceará. Achei esse artigo aqui. Aí comecei a ler. Li o artigo e tal. Introdução. Aí, cara, de repente, eu encontrei, escrito em algum lugar aqui, cara, a referência número 9, 78... Onde que estava? Ó, no ano, olha aqui, no começo da discussão desse trabalho, que eu simplesmente abri.
No ano de 2011, foram aplicadas 4.506.586 doses de vacinas no calendário básico de vacinação no estado do Ceará. Era isso que eu queria. Eu queria que esse trabalho, que tem uma abordagem de epidemiologia, né, vigilância de eventos adversos pós-vacinação, porque para ele fazer essa pesquisa dos eventos adversos pós-vacinação, ele tem que saber quantas vacinas foram aplicadas. Veja que um dado momento aqui, ele coloca aqui que 80,1%, 82,6%, a ocorrência do efeito adverso pós-vacina foi mais frequente nas vacinas bacterianas. Se ele sabe que 82,6% teve efeitos adversos pós-vacina, quer dizer que ele sabe o número total de vacinações. Então eu continuei lendo o trabalho até encontrar isso aqui. No ano de 2011 foram aplicadas 4.506 vacinas. Onde que ele achou isso? Está aqui na referência número 9. Aí eu fui lá na referência 9. Ministério da Saúde, Departamento de Informática do SUS, Tecnologia da Informação e Serviços do SUS, Imunização, doses aplicadas por imuno, segundo o ano, né? Disponível, eu fui lá e cliquei. E achei isso aqui. Aí eu dei uma olhada aqui no site do DataSUS e dei um jeito de chegar aqui, porque no dele vai abrir, imunizações, doses aplicadas, Ceará. Eu dei um jeito de doses aplicadas, Brasil. Ainda posso, talvez, escolher unidade da federação. E aí, em unidade da federação aqui, eu coloco Rio de Janeiro. E assim vai. Então, eu descobri agora, e aí resolvi fazer esse vídeo para vocês, como que a gente resolve o problema de estimar, de fazer uma estimativa para o nosso fluxo de caixa. Porque se eu sei quantas pessoas estão tomando essa vacina em Barra Mansa, e aí depois eu vou escolher aqui os dados, né? No final aqui eu peço mostra, aí me abre essa tabela aqui. Eu ainda, inclusive, posso baixar isso aqui no Excel. Agora, se eu sei quantas pessoas, 642 pessoas tomaram a segunda dose da vacina para hepatite B em Barra Mansa, eu posso fazer uma estimativa. Vamos colocar aqui 50%, 30%, 20% dessas pessoas que irão fazer a utilização desse serviço na nossa farmácia ou que irão solicitar essa vacinação a domicílio. É óbvio que a gente não vai conseguir vacinar isso tudo de gente numa drogaria. Mas se eu colocar que, por exemplo, 5% dessas pessoas, 5% de todas as crianças que vão tomar a segunda dose da vacina para hepatite B, vão solicitar esse serviço a domicílio de uma drogaria que tem esse serviço. Já fica melhor, já fica mais real. E não quer dizer que seja assim que tenha que ser feita essa pesquisa, porque não tem nenhuma outra pesquisa na área. Mas é o jeito que a gente encontra de responder as questões, né? É a ferramenta que a gente tem nas mãos. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 642 pessoas só para Barra Mansa. Mas a gente sabe que na nossa macro-região aqui, né? Por exemplo, quando é começo de mês, você não consegue usar o caixa eletrônico, porque todo mundo de Quatis, Porto Real e essas cidades do entorno vem aqui para Barra Mansa sacar, não é? Então, só Resende em Barra Mansa dá 1.203 doses. 5% de 1.203 já é um valor bem grande. E aí, quanto custa essa vacina? Será que é de R$360? Poxa, isso pode me dar uma lucratividade bem interessante. Mas o que a gente ainda precisa achar seria o lucro líquido por vacina, né? A gente tinha que descobrir o custo dessas vacinas. Eu vou trabalhar nisso. Encontrar esse preço por vacina. Talvez eu tenha que tentar achar isso no próprio DataSUS ou pelo portal Transparência de algum município que fez a compra dessa vacina aí.
Mas, enfim, isso é irrelevante, tá? O que vai fazer a diferença são esses resultados que vocês vão encontrar aqui ao longo do trabalho. Ó. O investimento inicial vocês vão ser capazes de determinar. Os custos fixos vocês serão capazes de determinar. Eu quero que vocês não se desesperem e não fiquem achando que é impossível fazer o TCC. É possível. E se no final das contas a gente não conseguir achar esse custo de compra, o valor de compra da vacina, não tem problema. A gente vai dar um jeito de fazer uma estimativa de lucro em cima dessa vacina e no final a gente vai chegar nesse cálculo utilizando aquela equação do trabalho anterior que eu mostrei para vocês. Porque depois que ele pega esse fluxo de caixa e eu tenho os custos mensais e os custos e o valor de investimento, gente, aí é moleza. É só jogar na fórmula para calcular aqui o VPL. E segundo a metodologia, se o VPL for maior que zero, o investimento vale a pena ou não vale a pena. Então, eu não preciso que vocês me mostrem a realidade. Eu preciso que vocês trabalhem para chegar o mais próximo possível do que seria essa verificação, né, da viabilidade da implantação de um serviço de drogaria. E vejam como vai ser fácil. Vocês não precisam reinventar a roda. Completem as tabelas, que nem eu mostrei aqui para vocês. Verifiquem os valores do investimento inicial, custo fixo. E aí depois disso pronto, a gente vai dar um jeito de achar esse VPL nos 5 anos. E aí pode parecer difícil a princípio, né? Achar essa fórmula aqui, o valor dessa fórmula do VPL, mas nos vídeos que eu mandei no YouTube para vocês, fica claro que é tranquilo de achar. A gente vai conseguir sim. E qualquer coisa a gente pode pedir auxílio para professores, por exemplo, da área de engenharia, que estão acostumados a trabalhar com esse epsilon aqui, por exemplo, que é o somatório, né? Isso é a parte mais fácil do trabalho. Montando as tabelas e colocando os dados, né, que a gente discutiu aqui no começo, vocês vão ficar com um trabalho maravilhoso, que vai ser rápido de fazer. E agora eu já formatei o nosso sumário. Vejam como o trabalho está tomando corpo. Ó. Então, na introdução, a gente vai falar de vacinas obrigatórias. Por que eu escolhi falar dessas vacinas obrigatórias? Porque se é obrigatório, pessoal, todo mundo que nasceu vai ter que tomar isso. Então, é um mercado promissor, no meu entender, justamente porque essas vacinas são obrigatórias. Todo mundo tem que tomar. Então, cada barramancense que nasce já vai adquirir essa dívida de ter que tomar essa vacina. Ele pode tomar ela no SUS? Pode. Mas como a gente tinha comentado, né, no SUS não tem gerador. Então, pode ser que nós sejamos capazes, né, de, ao introduzir esse serviço numa drogaria, fazer uma propaganda e demonstrar a qualidade de uma vacina, de um serviço de vacinação privado, em comparação à vacina do SUS. E aí a gente consegue ganhar esse mercado para nós. Em vez da pessoa ir lá tomar no posto, em que não tem garantia da qualidade dela, administrar essa vacina com um serviço privado, que sim, deve ser fiscalizado pela Anvisa e ter todas as diretrizes de qualidade, validade, todas elas seguidas à risca. Senão o serviço de vacinação nem abre. Então, como a gente tem essa nuance do Brasil aí, que o público não fiscaliza público, isso pode ser explorado na propaganda para chamar os clientes para o negócio. E aí eu tenho que descrever esses aspectos regulatórios do serviço de vacinação, porque é a parte introdutória da verificação desses custos iniciais, do investimento inicial, do custo de despesa para adequação do serviço de vacinação. Então, para eu saber
por que que tudo isso aqui é necessário? Eu preciso entender da lei relacionada à vacinação. Objetivos geral e específicos já foram estabelecidos. Material e métodos, eu quero que vocês vejam aqueles vídeos só para ficar a par do tema. Mas depois das tabelas prontas de vocês, eu vou descrever esse material e métodos e vou colocar aqui. Será o mesmo material e métodos desse trabalho que avaliou a produção do frango, produção de frango. Ó. Então, vai ter um texto muito semelhante a esse no nosso trabalho. Ó. Para o desenvolvimento deste estudo foi adotado o estudo de caso. Aqui eles fizeram o estudo de caso. No nosso trabalho vai estar assim, para o desenvolvimento deste estudo, foram investigados na literatura especializada os aspectos regulatórios relacionados com a implantação de um serviço de vacinação, os valores relacionados aos custos, ao investimento inicial, foram determinados segundo consultas nas revendedoras desses equipamentos, etc. Os custos das vacinas, os valores, né, de venda das vacinas foram pesquisados nas empresas, tal. O valor de custo da vacina foi pesquisado assim, assado. A estimativa do número de vacinações mensais foi feita utilizando-se os valores de vacinação obtidos na plataforma DataSUS para o município de Barra Mansa, nananana. Ok? Eu ainda coloquei que a gente pode fazer uma média. Então dá para vocês obterem no DataSUS o valor do ano de 2020, o valor do ano de 2019, o valor do ano de 2018, tirar uma média. E aí a gente consegue saber quantas vacinas por ano foram aplicadas na cidade de Barra Mansa, Coatis, Porto Real, quantas segundas doses da hepatite B. Lembrem-se, essas vacinas foram aplicadas no SUS. A gente põe uma porcentagem em cima dessas vacinas para estimar o número de vacinados anuais do nosso serviço de vacinação implantado na drogaria. Tá? Então, tudo isso será descrito na metodologia. E também a viabilidade do serviço foi calculada utilizando o VPL, o valor presente líquido. E aí, com os dados que vocês vão obter para o investimento inicial, custos fixos mensais, a gente vai calcular esse VPL. Beleza? E depois vai discutir esses resultados. A discussão dos resultados, que está aqui embaixo, né? Aqui no sumário, ó, vai ser a gente falando se é viável ou se não é viável a implantação do serviço de vacinação. Se é viável por quê? Porque o VPL é maior que zero, porque na região não existem clínicas especializadas, porque é um mercado promissor, porque o tema vacinação, por exemplo, contra a Covid, ano que vem, a Covid, a pandemia, etc., é uma doença que veio para ficar, e, brevemente, também essa vacina poderá estar disponível nos serviços particulares de atendimento. Então, muitas pessoas irão se direcionar, né, para a vacinação contra o Covid em drogarias, em farmácias, por questões de qualidade. Então, a qualidade é que vai determinar, né, esse fluxo de pessoas. Depois a gente faz a nossa conclusão sobre essa viabilidade. Olha, não é viável. Na hora de discutir os resultados, a gente vê que não é viável. Aí não é viável por quê? Porque, segundo a nossa estimativa de número de vacinados, esse número de vacinados é insuficiente para que o capital investido, o investimento inicial e os custos fixos sejam recompensados pelo número de vacinações diárias. Mas isso talvez deva ser o fato de que não conseguimos fazer uma boa estimativa do número de vacinados mensal, porque não temos acesso a esses dados, etc, etc. É isso. O nosso TCC é simplesmente isso.
Então, qual que é a tarefa de agora? Completar as tabelas que eu mostrei para vocês aqui, tá? As vacinas obrigatórias no Brasil até 10 anos de idade, etc. Montar aqui os aspectos regulatórios do serviço de vacinação, como texto ou como tabela. A tabela da sala de vacinação com os requisitos mínimos, então tem que ter uma parte de texto e depois citando a tabela. E aí depois verificar os custos para o investimento inicial, os custos fixos mensais, extrapolar isso para o custo anual. Moleza. Ok? Ficamos assim por hoje, então. Bom trabalho aí para vocês. Eu estou vendo que esse trabalho vai ficar bem interessante. Ficamos assim, então, até a próxima.